12º dia da Copa do Mundo do Catar. Hoje, um dia muito atípico, com muita zebra. Duas favoritaças da Copa caíram. Uma das favoritas, tetracampeã Alemanha, caiu novamente, foi eliminada na fase de grupos pela segunda vez na Copa do Mundo, né? Já tinha sido eliminada em 2018, foi eliminada agora. A Alemanha, que dentre todas as Copas que participou, ela participou da grande maioria das Copas do Mundo e nunca tinha ficado na fase de grupos. Já em duas Copas do Mundo seguidas ficou em fase de grupos. Tem que pagar muito pelo 7-1 ainda. Isso é karma ruim, está pagando pelos pecados passados, a tetracampeã Alemanha. E hoje também foi um dia espetacular para as mulheres. Pela primeira vez na história da Copa do Mundo masculina, né, na Copa do Mundo FIFA, um trio feminino apitou o jogo justamente da Alemanha, que foi eliminada hoje, Alemanha e Costa Rica. O trio foi composto pela francesa Stéphanie Frappart, ela era a árbitra do jogo, a mexicana Karen Dias e a brasileira Neuza Bach completava o trio de arbitragem, um trio que foi muito bem no jogo. Era um jogo complicado mesmo, né? E vale fazer essa ressalva aí e vale lembrar também que isso aí quebra barreira, né? Quebra paradigmas também. Então, muito legal, muito bacana que as mulheres estão começando a entrar também no esporte masculino. E que legal, um trio de árbitros femininas apitando um jogo de Copa do Mundo, a gente nunca esperava isso, né? Ainda mais aonde no Catar, isso que é espetacular. Também a FIFA deu um pequeno tapa com luva de pelica. Isso aí é a molecada aqui passando no condomínio. Foi um pequeno tapa de luva de pelica da FIFA para o Catar, né? Enfim, para o regime do Catar, o regime do Emir, onde a mulher ela não tem voz ativa no governo, então não tem voz ativa no país inteiro. Isso foi um pequeno tapa com luva de pelica e foi muito bom isso daí, foi muito bom ter acontecido. Hoje aconteceram mais 4 jogos, como eu falei, zebras acontecendo, duas favoritas caíram, uma tetracampeã do mundo. Nos jogos do meio-dia, Croácia e Bélgica faziam um jogo, Marrocos e Canadá faziam outro jogo. Bélgica era uma das grandes favoritas, a famosa geração belga, né, de futebol, que todo mundo fala durante 4 anos, que chegou a ser líder do ranking da FIFA durante algum tempo. Hoje ainda figura no segundo lugar, só atrás do Brasil. Esse ranking também é um ranking que é muito maquiado pela FIFA, é muito mais político do que realmente mérito das seleções. Vale lembrar que a Bélgica chegou até a semifinal da Copa do Mundo passada, eliminou o Brasil, acabou perdendo para a França e na decisão de terceiro lugar acabou ganhando da Inglaterra, ficou com o terceiro lugar na Copa do Mundo 2018. Foi o grande feito da Bélgica. Mas o grande feito da Bélgica nada mais foi do que uma repetição de 86. 86 ficou em quarto lugar, a seleção belga, que também era uma grande geração belga. Tinha o Chifo, que era um meia habilidosíssimo, tinha o Paf, que era o goleiro, que era um goleiraço também. Tinha um bom time, tinha um timaço a Bélgica, e a Bélgica chegou em quarto lugar naquele Mundial. Houve uma evolução, o futebol belga deu uma sumida no cenário. Essa geração fantástica de 86 não conseguiu grandes resultados nem em 90 nem em 94, e 98, 2002, 2006 a Bélgica também não fazia grandes campanhas. Teve uma nova geração que surgiu, teve Oliver Kahn, que era o brasileiro, né, naturalizado, tinha o Mark Wilmots, que enfrentou o Brasil em 2002, foi a última grande feito da seleção belga, chegou até as oitavas de final da Copa de 2002 e acabou sendo eliminado pelo Brasil. Naquele gol polêmico do Mark Wilmots, o jogo estava 0-0, ele sobe, cabeceia, faz o gol, e o juiz acabou dando uma falta em cima do Roque Júnior, que nenhuma câmera do mundo pegou essa falta, só o juiz que viu.
ainda bem que não tinha VAR. O Brasil venceu 2-0 e seguiu firme rumo ao pentacampeonato. A Bélgica lamenta até hoje esse jogo. Né? E aí surgiu uma geração fantástica de jogadores incríveis, Courtois, Meunier, você tem Mertens, Witzel, Eden Hazard, Carrasco, De Bruyne, Lukaku. É uma seleção realmente incrível, mas que vai ficar no imaginário como a grande geração bélgica, fantástica geração bélgica, que não chegou em lugar nenhum, né? E hoje foi mais uma prova disso. A Bélgica teve problemas durante a preparação, sim. O Eden Hazard trocou o Chelsea, onde ele era um baita no jogador, para o Real Madrid. O Real Madrid ele não conseguiu jogar, ele teve algumas lesões, ficou muito tempo mais no departamento médico do que em campo. Quando tinha condições de jogo, ficou mais no banco de reserva do que em campo. Então isso aí também acabou atrapalhando um pouquinho o Hazard e acabou atrapalhando um pouco a seleção belga. O Lukaku não chegou 100%, ele chegou lesionado a essa Copa do Mundo. Tanto é que ele não jogou o primeiro jogo, ele entrou no decorrer do segundo jogo e entrou no decorrer do jogo de hoje. Mas ele não estava em condições de jogo. Quem assistiu o jogo percebe isso daí. Inclusive ele perdeu 2 gols hoje que o Lukaku em condições 100% não perderia, tá? Mas faz parte, a Copa do Mundo é assim mesmo, é um tiro muito curto. Se você tem jogadores lesionados, se você não tem jogadores 100%, é um fator complicador. A Bélgica tem uma grande seleção, mas não tem um elenco farto, né? Não tem vários jogadores, tanto é que não é uma seleção que renova a cada 4 anos o ciclo, é uma seleção que vai ainda na próxima Copa do Mundo ter algum outro jogador dessa geração, como alguma que vai surgindo, mas já não é mais uma seleção de alto nível, já caiu muito. E hoje enfrentava a vice-campeã da Copa passada, a Croácia, que fez bons jogos, né, jogos razoáveis, fez um bom jogo, um jogo digno contra Marrocos, ficou no 0-0 com o Marrocos, depois pegou o Canadá, saiu atrás do Canadá e ganhou de 4-1 do Canadá. Né? Foi uma grande vitória do Canadá e hoje fazia um jogo onde ela precisava apenas do empate para poder se classificar, independente do resultado do outro jogo. O empate classificava a Croácia, né? E a Croácia fez aquele jogo tranquilo, jogo sufocante e tal, não fez, a Croácia não partia para cima, não fez isso nos outros jogos, hoje então menos ainda. Já a Bélgica, que não jogou bem contra o Canadá, foi dominado pelo Canadá e conseguiu fazer o gol mais pela força do elenco, né, a qualidade dos seus jogadores, e contra Marrocos, então pior ainda. Marrocos dominou a Bélgica, venceu a Bélgica, né, por 1-0, podia ter vencido por mais, mas foi um jogo fraco da Bélgica nesses 2 primeiros. E aí hoje a Bélgica jogou muito melhor, talvez se tivesse jogado o que jogou hoje, teria tido melhor sorte na participação nesse Mundial, mas aí a gente fica imaginando o si não entra em campo, né? O jogo terminou 0-0, foi o 6º 0-0 da Copa do Mundo do Catar, né? Nós vamos chegar ao máximo de 0-0 que teve, foi 7 numa Copa do Mundo. Lembrando que na Copa da Rússia nós tivemos só um 0-0, então já tivemos muitos 0-0, a gente já falou isso em outros vídeos, o do porquê tanto 0-0, né? O nivelamento das seleções, as seleções chegaram no meio da temporada europeia, a Copa do Mundo, não no final da temporada europeia, então os jogadores já estão melhores fisicamente. Hoje, a pandemia, a FIFA mudou a regra, hoje pode 5 substituições é metade de um time, então se você tem metade de um time cansado e você põe metade de um time mais novo, isso muda um pouco o jogo, muda um pouco o cenário, então a gente ainda tem que estudar isso aí, porque de tanto 0-0 numa Copa do Mundo, que tá bacana, tá legal. E o 0-0 acabou eliminando a Bélgica, né? A Bélgica não conseguiu. Tanto o Lukaku, inclusive, quando entrou, ele teve 2 vezes a bola do jogo. Uma vez a defesa da Croácia falhou toda, a bola chegou nele, na hora de dominar ele não conseguiu, a bola meio que no susto bateu no peito dele e o goleiro croata conseguiu pegar. Talvez se ele tivesse em condições 100%, ele tinha entrado com bola e tudo e tinha classificado a Bélgica. Teve um outro que ele chegou atrasado, o zagueiro que tocou, tirou do pé dele, enfim, não deu para a Bélgica. Fica aqui a ressalva da primeira grande
zebra, por acaso, porque a Bélgica era apontada como uma das favoritas da Copa do Mundo novamente, por causa da geração fantástica que a gente está falando dela. E por que zebra? Por que zebra? A Croácia foi vice-campeã do mundo, tá, mas o primeiro lugar do grupo não foi da Croácia. A Croácia classificou em segundo. O primeiro lugar do grupo foi Marrocos. Marrocos que empatou 0-0 com a Croácia, jogando muito bom futebol. Né? Depois enfrentou o Canadá, a seleção da Bélgica e dominou a seleção da Bélgica. Jogou muito bem aquele jogo. Ganhou de 1-0, podia ter ganho demais o jogo. E hoje fez um jogaço contra o Canadá. Jogou bem novamente. Abriu 2-0 no jogo. Tomou um gol, o que poderia complicar um pouco a classificação. Segurou o resultado. Conseguiu se classificar. Passa em primeiro na chave. E ninguém esperava isso daí. Marrocos, talvez Marrocos brigando com a Croácia para se classificar em segundo lugar do grupo. Com a Croácia tendo um pouquinho mais de chance, e a Bélgica classificando em primeiro. Só que não foi nada disso. É uma Copa que está realmente fantástica. E aí a gente fala disso daí, do nivelamento das seleções, que eu acabei de falar. Hoje a maioria dos jogadores dessas seleções jogam nos principais times do mundo, né? Eles não é seleções que atuam caseira. Por exemplo, a seleção do Catar e a seleção da Arábia Saudita, que na sua maioria atuam nos seus países de origem. Essas seleções não. Por exemplo, até a seleção do Marrocos já praticamente joga toda na Europa, né? Jogadores do Canadá jogando na Europa, jogadores dos Estados Unidos jogando na Europa. Então isso daí tá. Jogadores do Japão, né, que também se classificou hoje, nós vamos falar do Japão daqui a pouco. E isso daí é o diferencial e é o fator que faz acontecer essas pequenas zebras aí. Os grandes já não são tão grandes, assim, a diferença não é tão grande entre um favoritaço à Copa do Mundo e um time mediano. Os dois podem se equiparar, principalmente um tiro curto assim, que qualquer erro pode ser fatal, né? E principalmente agora que sábado começa os mata-matas. No jogo das 4 horas da tarde, um grande jogo entre Espanha e Japão, e do outro lado, Alemanha e Costa Rica, com o trio feminino, apitado pela Stéphanie Farrapart, da França, a Neuza Bach, a bandeirinha brasileira, e a Karen Dias, a bandeirinha mexicana, o trio feminino pela primeira vez na história da Copa do Mundo, e uma Copa do Mundo tão emblemática no Catar, que é um país tão machista, né? E colocado um trio feminino para apitar um jogo desse é fantástico. Parabéns para a FIFA que pisa na bola com a gente várias vezes, mas hoje tem que dar os parabéns para a FIFA. Falando dos jogos, a Espanha precisava só de um empate para se classificar. Dependendo dos resultados, até uma derrota classificaria a Espanha. O Japão, dependendo do resultado de Costa Rica e Alemanha, ela se classificaria com um empate. Né? A Alemanha precisava vencer e torcer para a Espanha vencer, e Costa Rica tinha que vencer e torcer para o Japão vencer para poder se classificar. Né? Então tinha todo um cenário aí para acontecer, o que seria bem difícil. A Alemanha abriu o placar sem dificuldade com o Gnabry, enquanto o outro jogo estava mais equilibrado. O Japão se defendia mais, a Espanha, pelo tipo de jogo que partiu para cima do Japão, como mais ou menos nós imaginávamos que aconteceria, e a Alemanha partiu para cima da Costa Rica, porque a Alemanha precisava vencer o jogo a qualquer custo. Né? E os jogos foram se desenhando, 1-0 para a Alemanha, 1-0 para a Espanha, classificando a Espanha em primeiro, a Alemanha em segundo. Nada diferente, poderia ter classificado a Alemanha em primeiro, a Espanha em segundo, e você não falaria que seria uma zebra esse grupo, né? Aí vem o segundo tempo. Segundo tempo, o Japão melhorou novamente, como aconteceu com a Alemanha, faz o gol de empate, né? E aí um lance polêmico, que a bola é esticada no Japão. O jogador japonês, ele pega a bola já no limite da linha de fundo, bate ela cruzada, e o atacante vem, entra e faz o gol da virada. Até o VAR tentou achar uma câmera que mostrasse um lance. Até agora tem uma foto que mostra que a bola está em contato, assim, tem uma foto, parece que é um contato mínimo com a linha. Tá? Eu não cravo que estava na linha ou que estava fora, mas assim, aparentemente por essa foto, por essa imagem, dá para ver que a bola estava triscando a linha, estava no limite para sair a bola.
O VAR confirmou o gol, o Japão virou 2-1, e aí foi um ataque contra a defesa. A Espanha empurrou o Japão para a defesa, o Japão se segurava do jeito que podia, e lá no outro jogo, o jogo ficou maluco. A Costa Rica virou para cima da Alemanha, e nesse momento se classificava Japão em primeiro, Costa Rica em segundo. Era uma zebraça, aí era zebra dupla acontecendo no grupo. E vou falar que seria fantástica. A Costa Rica aprontou isso aí em 2014, né? Num grupo que tinha Uruguai, Inglaterra e Itália, 3 campeões do mundo. A Costa Rica foi a líder do grupo, né? Depois só parou nas quartas, eliminou o México nas oitavas de final e perdeu para a Holanda nos pênaltis. Os pênaltis que a gente falou, comentou, que o Van Gaal tirou o Klissen e colocou o Krul na prorrogação. O Krul foi lá e pegou 2 pênaltis e classificou a Holanda contra a Costa Rica. Acabou o sonho da Costa Rica. E aí a Costa Rica tentando mais uma vez chegar, né, à fase final, não conseguiu chegar em 2018 e dessa vez também não conseguiu chegar. Mais uma vez ficou pelo caminho a Costa Rica, né? Isso durou questões de minutos, porque a Alemanha empatou o jogo, e aí com o empate da Alemanha voltava a Espanha a estar classificada, e aí precisava da Alemanha fazer saldo, porque era a única maneira, ou a Espanha fazia um gol, né? Ou a Alemanha tirava saldo. A Alemanha tentou, a Alemanha virou o jogo novamente para 4-2, chegou a fazer o 4º gol, mas a Espanha não conseguiu a virada. O jogo foi um grande jogo, 2 grandes jogos da tarde, e classificou o Japão em primeiro lugar do grupo e a Espanha em segundo. Com isso, a Espanha sai do caminho do Brasil, o Brasil confirmando o primeiro lugar amanhã, sai a Espanha do caminho do Brasil, a Espanha vai para o outro lado, e aí coloca um caminho do Brasil teoricamente mais fácil. Lógico, a Espanha é cachorro grande, seria um jogo de igual para igual. Japão e Croácia já fica um pouco mais complexo, um pouco mais diferente, mas ainda acredito que o Brasil é franco favorito para chegar até a final. Eu acredito no título do Brasil nessa Copa, como eu falei, confia que o Hexa vem. Aliás, tem muita coisa que aconteceu no Penta que está acontecendo agora. Uma das favoritas do grupo da morte caiu para um zebraça, né? Naquela Copa, a Argentina ficou no grupo da morte, classificaram Inglaterra e Suécia, e dessa vez classificou Japão e Espanha, e a Alemanha ficou de fora. Senegal se classificou naquela Copa do Mundo também, deixando para trás a campeã França, e Senegal se classificou de novo à segunda fase 20 anos depois. Então, assim, tem muita coisa acontecendo para a gente sonhar, falar, isso aí é teorias, né? Teoria da conspiração, tal, não sei o quê. Quem acredita em expressão, mas isso faz parte do jogo, isso é legal. A gente vê o torcedor fazendo conta, fazendo, não, naquele dia aconteceu isso e tal, e eu acho bacana, mas tem bastante coisa semelhante, né? Aquela Copa 2002 foi a primeira Copa que foi disputada na Ásia, né? Essa é a primeira Copa que é disputada no Oriente Médio. Aquela Copa, a França tinha sido campeã do mundo, 20 anos depois a França é a atual campeã do mundo, então tem muita coisa acontecendo, tem muito segredo aí, mas acredito que a seleção brasileira tem um time bem forte para ser campeão. Então o Japão classificou-se em primeiro, como a Croácia classificou em segundo, Japão e Croácia estão no lado do Brasil, se o Brasil classificar em primeiro, do outro lado a Espanha vai pegar o Marrocos. Marrocos é um grande time, vai ser um grande jogo, e o caminho de lá é um pouco mais tortuoso, assim, entre aspas, né? Porque a gente nunca sabe o que pode cada um enfrentar, mas do outro lado vai vir França, vai vir Inglaterra, agora tem a Espanha, Marrocos fez um grande primeira fase, então já está lá daquele lado. Provavelmente Portugal vai sair em primeiro, então vai estar daquele outro lado também. Vai ter Sérvia ou Suíça, também vai ser um negócio bem complicado. Então daquele lado também não tem vida fácil não. Amanhã mais 4 jogos, amanhã se encerra a fase de grupos, amanhã tem Brasil contra Camarões, nós já falamos ontem, Brasil vai com um time totalmente reserva, Dani Alves joga, estreia na Copa do Mundo e vai ser o capitão do time, muito provavelmente o Ederson joga, não vai jogar o Alisson, muito provavelmente a zaga também reserva, Alex Telles tem que jogar porque o Alexandre sofreu uma lesão no quadril e está fora desse jogo, vai ser reavaliado para as oitavas de final.
Neymar continua fora, Danilo está fora da Copa, tá? Nós vamos ter que ir Éder Militão e o Daniel Alves, vamos ver como vai ser o jogo amanhã, como o Brasil se comporta. É um jogo que o Brasil tem um grande time. Eu não acredito que aconteça que nem a França, porque a França enfrentava uma seleção africana melhor do que a Camarões, a Tunísia é melhor. A França também entrou totalmente reserva, só que a diferença é que o Brasil tem um banco melhor que a França hoje. Né? A seleção reserva brasileira é melhor que a seleção francesa reserva. E isso é que dá a esperança da gente fazer um jogo bom amanhã. Né? Amanhã, 4 da tarde, Brasil e Camarões, Sérvia e Suécia fazem a decisão do grupo. E ao meio-dia nós vamos ter Portugal e Coreia do Sul, e Uruguai e Gana fazendo o jogo para ver quem vai pegar o Brasil. É o jogo que define. O Uruguai vencendo está classificado. Qualquer outro empate vem Gana contra o Brasil. Qualquer um dos dois vai ser grandes adversários. Uruguai é um adversário tradicional, a gente já conhece, é bicampeão mundial, é complicado enfrentar o Uruguai. Gana é uma seleção africana, como eu já tinha falado em outros vídeos, junto com o Senegal, é as duas melhores seleções africanas que eu considerava até o início da Copa. Hoje eu já acho o Marrocos melhor, vendo jogar, eu acho que o Marrocos é melhor que Gana e que Senegal, só que Gana e Senegal usam a força física, o porte físico, o vigor físico, e isso aí faz um diferencial um pouquinho. Mas acho que o Brasil ganha amanhã tranquilo, passa em primeiro e passa tranquilo pelas oitavas de final e também passa pelas quartas de final. Aí a semifinal vai vir pedreira, mas não tem problema nenhum, a gente já começou com pedreira e tem que pegar pedreira para ser campeão, não tem que escolher adversário e falta pouco para o Brasil ser hexa, tá? Lembrando que quem não se inscreveu no canal, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Até amanhã!